Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Que a infinita graça do nosso bendito Senhor possa nos ajudar mais uma vez. Nós somos tão agradecidos ao Senhor por nos permitir reunir em seu nome. E, meus irmãos, nós hoje vamos ser breve na exposição, porque os nossos jovens estão fazendo o Enem, e por essa razão, nós queremos todos aqui ser bem objetivos. Mas antes de partirmos o pão, eu quero fazer uma pequena exposição do assunto que nós estamos estudando sobre o livro de Jó. Peço aos irmãos que, por favor, abram suas Bíblias no capítulo 3 do livro de Jó. O tema deste estudo é o poder transformador do sofrimento. Jó, capítulo 3. Vamos ler os últimos versículos, os versículos 24 a 26. Pois os meus suspiros são meu pão de cada dia, e meus gemidos correm como água, porque o temor que me espantava me sobreveio, e me aconteceu o que eu temia. Não tenho tranquilidade, nem calma, nem repouso, mas me sobreveio turbação. Amado Deus, bendito Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nós estamos aqui agradecidos por nos permitir reunir mais uma vez. Pedimos a Tua ajuda, pedimos que o Teu Santo Espírito caminhe à nossa frente, nos conduza, Senhor, na Tua palavra. Que Ele nos dê nesse momento, Senhor, espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento do Senhor neste assunto, para que nós possamos crescer na graça, para que nós possamos crescer em Teu Filho, nas experiências amargas que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, ou que passaremos. Nos ajuda, Senhor, a entender este assunto na luz da Tua palavra, que o Senhor possa trazer consolo, conforto, encorajamento para a Tua igreja nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos e irmãs, aqui estamos mais uma vez meditando sobre este assunto, sobre este livro. Eu creio que não carece retornar alguns pontos que já foram compartilhados sobre a natureza deste livro, o seu caráter, a maneira como ele está disposto para nós, em prosa, poesia e prosa. Se você ler os capítulos 1 e 2 deste livro, você vai encontrar a parte que é a prosa. Assim está a divisão literária do livro de Jó. Capítulo 1 e 2, prosa. Capítulo 3, até o capítulo 42, versículo 6, poesia. E a parte final retorna para a prosa. E isto parece simples, porém não é. Quando você estuda a didática, a hermenêutica dos livros sagrados, você vai entender que a parte da poesia, da inspiração da Bíblia, é uma parte muito delicada para a interpretação. Você precisa conhecer toda a história, você não pode interpretar a história apenas num ponto específico, você tem que olhar para a história dentro de um todo, conhecer toda a história do livro de Jó. Eu sei, irmãos, que todos nós aqui já lemos este livro, nós sabemos que ocorreu uma tragédia na vida deste homem. Precisamos entender porque Deus nos dá esse livro. Esse é um ponto importante, porque o livro de Jó não é um livro que apenas vai tratar
com as questões do sofrimento, as complexidades do sofrimento, das lutas, das batalhas, das tribulações que nós enfrentamos. O livro de Jó é um livro que também trata de batalha espiritual, de guerra espiritual. Como que se desenvolve essa batalha? A batalha no íntimo, a batalha fora de nós, a batalha em todas as esferas da vida. Essa batalha espiritual, porque sofrimento é, sim, uma batalha espiritual. Então, meus irmãos e irmãs, se nós não entendermos a questão da batalha espiritual, a nossa confusão espiritual é tão grande, e aí nós não saberemos como lidar com a questão do sofrimento. Do sofrimento. Quando você coloca Deus dentro de uma arena com Satanás, porque é assim que no Brasil e em muitos lugares, o assunto batalha espiritual se desenvolve. É ensinado. Eles colocam Deus e Satanás dentro de uma arena. Eles ensinam os livros mais populares sobre batalha espiritual. Eles ensinam que é uma luta entre luz e trevas, entre o bem e o mal. Então, sempre eles colocam esses pontos para falar de batalha espiritual. Lamentabilismo, engano, irmãos. A Bíblia não ensina isso. O que a Bíblia ensina é que existe uma rebelião em curso. E os pontos delicados do livro de Jó vai nos mostrar uma tentativa de Satanás de justificar a sua queda e de fazer dela uma jurisprudência para si. E se Satanás consegue provar isso para Deus, ele simplesmente vai se justificar em relação à sua queda. Por quê? O capítulo 1 e 2 do livro de Jó é muito importante, porque esses capítulos vão nos fornecer um pano de fundo, e é o pano de fundo não do sofrimento de Jó, mas também dos nossos sofrimentos. O que está em jogo quando estamos sofrendo, quando passamos lutas, quando estamos enfrentando batalhas? O que realmente está acontecendo? Qual é o pano de fundo? No caso de Jó, era uma dúvida que Satanás colocou. O homem é incapaz de amar a Deus se não for em troca de alguma coisa. Satanás, ele coloca 2 pontos aqui para Deus. Primeiro, porque Deus dá testemunho de Jó. Então, Satanás, ele coloca em dúvida. Jó, ele só era íntegro e justo porque ele era um homem abençoado. Esse é o primeiro ponto. E o outro ponto, que é muito sutil, é que Deus comprava a integridade de Jó. Deus estava pagando a integridade de Jó, cercando ele com essas bênçãos. O resumo disso é que Satanás, ele não crê que o homem seja capaz de amar a Deus simplesmente pelo fato de Deus ser Deus. E aí surge uma teologia que ela é muito popular nos nossos dias. Eu tenho falado aos irmãos em algumas palavras sobre como o anticristo está edificando a sua igreja. E esse ponto que eu vou tocar é um dos pontos fundamentais da teologia do anticristo. Perdoe-me colocar a palavra teologia aqui. Mas é um dos fundamentos que o anticristo usa para poder deformar o conceito, o pensamento e a devoção cristã. É o evangelho do Deus utilitário. Fazer de Deus o nosso negócio. Fazer de Deus o nosso meio. Então, esses pontos que parecem não oferecer nenhum obstáculo ao nosso crescimento, à nossa maturidade, à nossa intimidade com Deus, eles são hoje os pontos mais populares dentro do ensino cristão dos nossos dias. A doutrina da prosperidade, a falta de compreensão sobre as aflições, os sofrimentos, fazer a devoção, o culto a Deus voltado para os sofrimentos, aonde você vê muitas pessoas promovendo campanhas, encorajando as pessoas a entregarem suas ofertas para que elas sejam livradas do mal.
como uma forma de recompensar a Deus pelas bênçãos que nós recebemos? Então, esses pontos, eles são extremamente delicados e deformadores. E aqui entra este maravilhoso livro, o livro de Jó. Porque esse livro vai corrigir todas estas questões que eu estou acabando de citar. Esta questão do dualismo, onde Satanás e Deus é colocado numa arena. É o grande ensino hoje sobre batalha espiritual. Então, meus irmãos, vamos atentar para mais um ponto. Porque aqui no capítulo 3 do livro de Jó, nós vamos ver que este capítulo, ele forma um paradoxo com o capítulo 1. No capítulo 1, quando as tragédias começam a ocorrer na vida de Jó, a partir de então, você vai ver que Jó sai da posição de um adorador para um murmurador. E aqui eu volto em um ponto que já foi mencionado, a complexidade dos sofrimentos, nas nossas relações, seja no nosso íntimo, seja com Deus, ou seja com os nossos irmãos. Porque quando você está sofrendo, suas emoções oscilam, a sua fé abala, e muitas vezes nós não entendemos o sofrimento de um irmão. Você já viu que todas as pessoas que se colocam como conselheiros, eles vestem a carapuça dos amigos de Jó? A carapuça da crítica, da acusação, das lições baseadas nas suas experiências. Já perceberam isso? Quando você procura um conselheiro, uma conselheira, como que essas pessoas se colocam? Elas se colocam como alguém que já passou pelo seu problema e venceu. Então essas pessoas se colocam como vencedores. Elas se colocam como alguém que tem alguma sabedoria sobre o problema, mas é uma sabedoria teórica. Uma sabedoria para poder trazer algumas lições. Às vezes, quando endurece um pouco o tom da voz, o sentido é fazer um julgamento, fazer uma crítica. E aí nós vemos o quê? Uma pessoa que adquire um ar de superioridade espiritual. Meus irmãos, esse tipo de conselheiros, eles são como Elifaz, Zofar, o Bildade, os amigos de Jó. Eles não têm nada que acrescentar. Não procure esse tipo de gente. O verdadeiro conselheiro, a verdadeira conselheira, tem o Espírito de Cristo, tem o Espírito Santo, compaixão. São pessoas que compadecem, são pessoas que procuram mais ouvir do que falar, e são pessoas que vão gastar mais tempo orando por você do que falando para você. Esse é o tipo de conselheiro que nós temos que buscar. Quando você vê esses conselheiros muito experientes, muito sábios aos próprios olhos, lembre-se dos amigos de Jó. Esses conselheiros não acrescentam nada. Eles tocam a superfície dos problemas, eles não conseguem ter discernimento. E o primeiro aspecto espiritual de um conselheiro é o discernimento espiritual. É o discernimento espiritual. Ele consegue ver o que você não está vendo. Ele consegue ir aonde a mais habilidosamente não consegue ir. Então, assim que nós precisamos tratar. E aqui no livro de Jó nós vamos ver que ele tinha 3 amigos, porém havia um outro amigo, um quarto amigo, mais jovem. Esse quarto amigo era mais calado, mais retraído, ele não falara muito de si, ele representa o Espírito Santo, é o Eliú, e quando ele entra e toca o ponto nevrálgico, ele vai no ponto crucial do sofrimento de Jó, porque o sofrimento, irmãos, ele escancara nosso coração, ele escancara a nossa vida espiritual. Digo isso para vocês, e este é o ponto preponderante aqui do livro de Jó, porque neste sofrimento, o coração daquele homem íntegro, daquele homem abençoado, é escancarado. Agora, o que nós vemos aqui? Nós vemos o Jó murmurando, e nós vamos abordar um pouco sobre essa murmuração do Jó, como ele sai dessa posição do adorador para o murmurador,
E não é condenar o Jó, porque todos nós somos assim. Todos nós somos vulneráveis. Ninguém é forte o suficiente para passar por provações. E será que nós passamos por provações porque Deus é mau? E esse é um ponto também do livro de Jó. Deus é mau? O sofrimento de Jó durou um período, segundo os grandes estudiosos, 8 meses. Será que nesses 8 meses, Deus agiu com Jó com ira? Deus foi sarcástico com ele? Não. Por mais que o silêncio de Deus é a parte predominante dentro deste livro, e é proposital, isso é muito importante, porque o que mais esmagava Jó era este silêncio de Deus. E o silêncio de Deus o perturbava. O silêncio de Deus fazia com que Jó ficasse mais exposto às suas palavras, às suas indignações. O silêncio de Deus levou Jó ao limite da sua espiritualidade, da sua devoção, do seu desespero, da sua carnalidade. E à medida que este silêncio se aprofunda, ele é terapêutico, porque ele foi trabalhando, colocando o lixo interior de Jó para fora. Onde você vai ver a sua autopiedade. Nos capítulos 29, 30 e 31, sua autoglorificação, qual era o sentimento que Jó tinha sobre si mesmo. Esses sentimentos que são corrosivos, esses sentimentos que destroem a nossa fé. Então aqui você vai perceber que este livro é uma faculdade divina. Foi o primeiro tema que nós estudamos, vocês se lembram? Da primeira palavra. Nós estudamos no capítulo 12 de Hebreus sobre a faculdade do sofrimento, a faculdade de Deus. Aquela palavra paideia, que é usada ali no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, que fala de faculdade, de treinamento. E meus irmãos e irmãs, um dos pontos difíceis do sofrimento é ter que conviver com as pessoas, especialmente porque a sensação que você tem é que as pessoas estão todas com o dedo em riste para você, estão apontando. É a maneira como as pessoas te olham, a maneira como as pessoas te julgam. Eu digo para vocês, uma igreja assim, ela nunca poderia ser chamada de igreja, mas de qualquer tipo de associação, mas nunca igreja. Porque se tem algo que foi preponderante, característico à igreja primitiva, era o sofrimento. Os cristãos primitivos, eles foram forjados no sofrimento. Os apóstolos, eles sofriam. Nós vamos estudar ainda sobre os sofrimentos de Paulo. A vida de Paulo, ela foi marcada por sofrimentos. Seu ministério de 33 anos, foi todo ele marcado por sofrimentos, por abandonos, por perseguições, por açoites, por prisões, por acusações, difamações, falsos irmãos. Assim foi a vida de Paulo. Era comum na igreja primitiva que numa casa houvesse muitas viúvas, muitos filhos, porque os pais morriam, eram os irmãos que tinham que cuidar dos filhos, eram os irmãos que tinham que cuidar das viúvas. Era comum o sofrimento, as perseguições, e assim a igreja primitiva foi forjada. Nós fomos instruídos dentro de uma teologia moderna, aqui entre aspas, aonde se nega o sofrimento, onde você foge do sofrimento. Meus irmãos, não tem como negar o sofrimento, não tem como fugir do sofrimento. Sofrimento é uma experiência cíclica na nossa vida. Faz parte do nosso crescimento, faz parte da nossa vida, e o sofrimento nos ensina que esse corpo não é eterno, que essa vida nesse mundo não é eterna. Para você não se acomodar com o que você tem e nem como você vive. Porque nós aspiramos uma cidade celestial, nós aspiramos um corpo incorruptível. Este corpo aqui, ele um dia será revestido da incorruptibilidade. A nossa passagem aqui nessa terra é uma passagem de peregrinos. Logo sairemos deste mundo, logo deixaremos este corpo e assumiremos um corpo de glória e viveremos a nossa vida a qual nós fomos destinados eternamente a viver.
É isso que o sofrimento nos ensina. Nos ensina que nós somos fracos, vulneráveis, pequenos. O sofrimento traz muito mais lições positivas do que negativas. Então, não corra do sofrimento, porque mais cedo ou mais tarde, ele vai bater na sua porta. Quando estudamos sobre as lições da tempestade, onde nós podemos ver Jesus no barco dormindo e os discípulos desesperados, os discípulos aflitos, não importa o tamanho do seu desespero, e nem o tamanho da tempestade, importa é que o Senhor Jesus está no seu barco, e Ele disse aos discípulos, que eles chegariam do outro lado, com ou sem tempestade, eles chegariam, então não temas, porque você vai chegar do outro lado, porque Jesus, Ele veio habitar dentro de nós, nesse corpo que você está sofrendo, o Espírito Santo está habitando. Coloque isso, uma máxima para a sua vida. O Espírito habita aqui dentro. Então vamos olhar aqui rapidamente alguns pontos sobre esta poesia da cruz. O livro de Jó é a poesia da cruz. Observe alguns pontos, algumas terríveis maldições que Jó profere aqui neste capítulo 3. Nos versículos 1 a 5, Jó amaldiçoa o seu sofrimento. Versículos 6 a 7, ele amaldiçoa a noite da sua concepção. Aí depois nos versículos 8 a 9, eles são perturbadores. Observe bem, nesses versículos ele evoca a maldição aos feiticeiros, porque segundo os estudiosos da tradição daquele tempo, os feiticeiros, eles tinham o poder de abrirem suas bocas e proferir maldições, ou tornar pessoas infelizes, ou um dia infeliz, e eles podiam evocar monstros marinhos. Onde vai a fé de Jó? Não é confuso isso? Você imaginar que este homem chegasse a esse limite, a esse ponto, está aqui no capítulo 3. Irmãos, eu duvido que alguém aqui memorizou já na sua vida cristã algum versículo desse capítulo. Eu nunca conheci um irmão que chegasse para mim, Luiz, eu já memorizei o capítulo 3 de Jó. Eu gosto daquele capítulo. Eu não conheço, nunca, em mais de 40 anos de vida cristã, eu nunca conheci um cristão que dissesse para mim que conhece algum versículo desse capítulo. Eu não sei esse último, que eu temia me veio, que eu não queria me aconteceu. Mas muitas vezes citam sem saber onde está. Está aqui nesse capítulo 3. Porque este capítulo é um capítulo pesado. Esse capítulo, ele nos revela as entranhas de Jó, a sua confusão, a sua perturbação. Aqui está um homem que perdeu seus 7 filhos, suas 3 filhas. Aqui está um homem que perdeu seus bens, perdeu toda a sua riqueza, toda a sua provisão. Aqui está um homem que perdeu sua saúde, seu estado de opróbrio era tão grande que ele foi se sentar num lixão fora da cidade, onde ficavam os excrementos humanos, onde eles eram jogados e queimados. Era no sabor daquela fumaça, se posso dizer isso, que Jó estava ali, com um pedaço de vaso, se coçando, e a sua pergunta possivelmente fosse: aonde está Deus? Aonde está o meu Deus? Isso nos mostra, irmãos, que quando você está sendo provado, quando você está sendo provada, você oscila tanto, a ponto de muitas vezes achar que Deus te abandonou, sentir que o silêncio dos céus é uma profunda reprovação. Muitas vezes nós achamos que o sofrimento é Deus nos reprovando, é Deus nos excluindo. Meus irmãos, minhas irmãs, eu falo isso para o encorajamento de vocês, jamais pense isso, jamais pense que Deus riscou o seu nome do livro sagrado, do livro eterno. O seu nome foi escrito com tintas
daquelas gotas de sangue que fluiu do Calvário. Se Deus te colocou numa posição de filho, de filiação, nunca duvide, nunca pense que Deus vai arriscar o seu nome. Porque a salvação que Ele te deu não foi uma salvação para um final de semana, Ele te deu uma salvação eterna. Nunca duvide que Deus te ama, nunca, porque eu vou dizer algo para vocês, e esse é o ponto central desse estudo. A nossa maior batalha espiritual é ter que aceitar que somos filhos de Deus. E esta é a grande obra de Satanás, em colocar dúvida em nossa filiação eterna. Escute o que eu estou te dizendo. Quando você passa por lutas, as lutas vão se intensificando, vão se agravando. Você começa a se concentrar nesse ponto. Será que Deus me ama? Será que eu sou filho? Será que eu sou filha de Deus? Será que eu sou salvo? Começam essas perturbações. Essas perturbações vão abrindo brechas, fissuras em nossa vida. Mensagens satânicas vão penetrando. A luta vai se intensificando. É aqui que ocorre a grande batalha espiritual, na complexidade dos sofrimentos. E Satanás vai lançando dúvida. E você vai lutando contra a sua própria mente. Foi isso que aconteceu com Jó. Ele começa a amaldiçoar tudo, o seu nascimento. Veja, mais adiante um pouco, ele legaliza o aborto para si. Se você ler os versículos 13 a 16, ele diz assim: se eu tivesse morrido naquele momento, no versículo 16 ele diz, se a minha mãe tivesse tido um aborto, o Jó, ele legaliza o aborto para si. Aonde esse homem se encontra? Na mais profunda convulsão emocional, no mais profundo desespero. Digo para vocês, que aqui Jó se encontrava em um momento de incredulidade. É possível, irmãos? Nós não podemos julgar ninguém, mas é possível. É possível, sim. Nossa carne é fraca, e Deus está provando esse homem. Só que tem algo muito especial nesse homem. Ele não desiste. Ele não desiste. Quando ele está lá no pó, nocauteado nas suas emoções, quando ele está nocauteado, quando ele está totalmente vulnerável, ele se levanta, aí ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vai se levantar. Aí você vai vendo essas oscilações, até que seus amigos chegam e ficam ali 7 dias calados, perplexos, espantados, assombrados com a visão que agora eles têm do Jó. Aquele grande homem de negócios, aquele homem respeitado, agora ele está ali, naquele lixão, cercado de excrementos, totalmente ferido, perdido nas suas emoções, vulnerável por todos os lados, sua família destruída, sua esposa em desespero, ele agora é um nada, ele está acabado. Então os seus amigos têm uma teologia, a teologia dos seus amigos é a seguinte: causa e efeito. Jó pecou, então ele está passando por isso. Essa teologia é popular nos nossos dias. Causa e efeito. É onde eu digo para vocês, não confie nesses conselheiros que são detentores da exposição dessa teologia de causa e efeito. Você fez isso, por isso está passando por isso é consequência dos seus erros. Aonde está o sangue de Cristo na nossa vida, meus irmãos? Aonde está o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, meus irmãos? Aonde? Aonde estão suas promessas? Aonde está a segurança da nossa salvação? Então essa teologia é muito simples, porque essa teologia, ela coloca na minha vida um disfarce cruel. Eu coloco esse ponto, causa e efeito, e aqui eu me escondo na minha falta de discernimento, de compaixão. Os amigos de Jó, eles foram assim. Esses amigos
eles começaram a acusar Jó e trazer lições para Jó. E Jó vai se defendendo de cada uma. E Jó vai se defendendo daquelas acusações. As lições espirituais dos amigos de Jó, se vocês observarem cuidadosamente, eles são homens aparentemente espirituais, mas depois você descobre que eles são espiritualistas. Não confunda espiritualidade com espiritualismo. Somente quando o Eliú chega, e o Eliú expõe, escancara as entranhas de Jó. Aí depois que o Eliú traz a palavra, quem aparece? A Bíblia diz que Deus aparece no meio de um redemoinho. Deus vira Jó de ponta cabeça. O redemoinho pega as coisas embaixo e levanta para o alto. Aí agora Deus vai falar. Porque o Espírito Santo, ele vai à frente, irmãos. O Espírito Santo vai à frente, abrindo o caminho. Deixa eu te mostrar aqui um texto muito importante. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Olha o versículo 26. Esta porção de Romanos, que nós vamos ler esse texto, ela compreende, desde o versículo 18 até o versículo 27. Eu me atreveria a colocar ainda mais alguns versículos, até o versículo 32. Aí depois do 33, uma outra sessão. Mas respeito os estudiosos que pensam dessa forma. Então vou caminhar no pensamento deles. Versículo 26 diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda. Essa palavra ajuda, a tradução dela do texto original é pega firme. Então vamos ler de acordo com o texto original. E da mesma maneira também o Espírito Santo pega firme conosco, em nossas debilidades. A palavra debilidades aqui é a palavra fragilidade, fraqueza. O Espírito pega firme conosco em nossas fraquezas. Pois o que havemos de pedir como convém, orar como convém, nós não sabemos. Mas o mesmo Espírito intercede por nós. Esta frase, intercede por nós, é a frase que traduz a palavra ajuda. Como que o Espírito Santo nos ajuda? Ele intercede por nós. Ele pega firme conosco. Como ele pega firme conosco? Ele toma o lugar do intercessor. Isto é, chega um momento nas suas lutas, nas suas fraquezas, nas suas fragilidades, que você não tem o que falar. E possivelmente, se você for falar, você pode demonstrar incredulidade. Você pode dizer o que não convém. Então, o que o Espírito Santo faz? Pensa nisso. Ele assume o lugar do intercessor. Então, aonde você não consegue ir, ele vai por você. Irmãos, eu me atrevo a dizer aqui, mais uma coisa. O Espírito Santo, ele toma, é como se ele tomasse o nosso lugar diante do Pai, para dizer ao Pai o que nós precisamos dizer e não sabemos como dizer. Porque ele perscruta todas as coisas, ele conhece as insondáveis profundezas de Deus, porém ele habita dentro de nós, ele conhece as profundezas das nossas fragilidades. Que coisa linda, irmãos. Por isso Jesus o chamou de o Paracleto, aquele que é o ajudador, o fortalecedor, o intercessor, o amigo fiel. Ele é tudo isso dentro de nós. Quando Jesus disse assim em Mateus, me perdoem, em João capítulo 14, não vos deixarei órfãos, eu não deixarei vocês abandonados, eu não deixarei vocês sozinhos. Aí ele diz em João 14, que o Espírito Santo, ele habitaria conosco, e ele estaria em nós. Aqui está, uma grande demonstração do Espírito que está em nós, e que você precisa enxergar. A questão é que neste silêncio, que Deus nos faz passar nas lutas e provações, tribulações e sofrimentos, nós não conseguimos compreender como é possível os céus ficar encoraçado de aço, Deus fazer silêncio e ao mesmo tempo o Espírito habitando dentro de nós. Você não pode crer nos seus sentimentos, você tem que crer na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus, não creia nos seus sofrimentos.
Não creia nos seus sentimentos. Não creia que o inimigo que vai vencer. Não creia em nada disso. Não pense que os seus sofrimentos é Deus riscando o seu nome no livro da vida. Não. Saiba que quando Deus está te levando aos sofrimentos, Ele está levando você a uma maturidade para que um dia você possa participar da sua santidade. É o que está em Hebreus capítulo 12 e o versículo 10. Olha o que diz ainda. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações, aquele que penetra nas profundezas dos nossos corações, sabe qual é a intenção do Espírito, porque conforme a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Nossos sofrimentos não surgem ao acaso. O sofrimento do cristão não surge ao acaso. Ou sofremos por nossos pecados, arrependa-se. Ou sofremos por causa do ego, renda-se. Ou sofremos por causa de Cristo, cresçamos. É por isso que nós sofremos. A vontade de Deus é tudo, irmãos. E você pode dizer, irmão, é a vontade de Deus que eu passo, que eu estou passando? É. Porque se a sua vida não estiver na vontade de Deus, você está perdido. Você está perdida. Mas é a vontade de Deus que eu passe tudo isso, sim. Essa semana eu encontrei uma irmã por acaso, eu não a conhecia, mas eu percebi uma mulher chorando perto de mim. E eu me aproximei dela e disse assim, está tudo bem? Pergunta mais tola, irmãos. Aí ela disse, não, eu perdi meu marido semana passada, muito jovem ela. Eu disse, lamento muito, meu marido morreu de Covid. Você conhece ele? Eu sabia quem era, porém não me lembrava. E ela abriu o celular e não quis ver, porque ela disse que não consegue ver o rosto dele. Realmente, eu fiquei muito tocado, porque ele tinha 37 anos, ele morreu de Covid, e eu me lembrei dele, e eu fiquei muito tocado, muito abatido, por ver aquela irmã tão jovem, perdeu seu marido semana passada. E como você vai entender isso, irmãos? O que você vai fazer com o sofrimento dela? Tentar explicar? Assumir o lugar dos amigos de Jó? Ou dizer para ela, o Espírito Santo não te abandonou, Deus não te abandonou, nossa vida não é só isso, irmã. Isso faz parte da nossa vida, mas a sua vida não é só isso, não é perder seu marido. Porque Deus vai se colocar, e Ele se coloca no lugar aonde Ele nos fere. Deus está, e fui encorajando ela, fui levando ela para a eternidade. Se seu marido morresse com 37 anos, como morreu, ou morresse com 47, qual a diferença? Alguns anos a mais? Irmãos, como nós precisamos dessa perspectiva eterna, governando a nossa mente, o tempo todo. O tempo todo. Porque se não for dessa forma, qual é a nossa esperança? Qual é o sentido de estarmos aqui? Como explicar nossa devoção, o nosso amor? A batalha no livro de Jó é essa, a batalha do amor. Você ama a Deus mesmo, Jó? Você ama a Deus mesmo que Ele te tire tudo? Chega um momento, e é lindo essas oscilações na experiência de Jó, no livro de Jó. Eu chamo de paradoxos, os paradoxos de Jó. Porque ele chega a dizer assim, ainda que Ele me mate, nele eu esperarei. Não é o homem do capítulo 3. Sim, irmãos, é o homem do capítulo 3. É como você que muitas vezes duvidou. É como você que muitas vezes pensou em deixar tudo. Você que muitas vezes, no meio do sofrimento, das lutas, você abriu a janela e olhou para o seu vizinho e a casa dele estava em festa, enquanto a sua casa estava em ruínas. É você. É você que muitas vezes se julgou a pessoa mais infeliz desse mundo e se perguntou, como posso ser uma filha de Deus, ser um filho de Deus, e viver esse conflito interno, e sentir essa dor interna, essa angústia interna, esse desespero interno. Como é possível Deus me amar? Ele te ama, o amor dele transcende essas coisas. É isso que nesse livro você vai entender. Este amor, ele é profundamente terapêutico.
Ele nos restaura, Ele nos traz de volta, Ele abre uma brecha e você consegue no Espírito e pelo Espírito Santo ver a face de Deus. E Ele vai dizer: eu não te deixarei, eu não te abandonarei. Está aqui nessa palavra. Então vou seguir na leitura para a gente encerrar. Aí ele diz no versículo 28, e sabemos. Aqui está uma frase que não pode ser desprezada na leitura, e sabemos. Isto é, não temos o direito de sermos ignorantes. Não seja ignorante, você sabe, você tem que entender. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Mas qual o bem, irmãos? O meu bem-estar? Não. Todas as coisas cooperam para o bem, é do propósito de Deus, é o bem da vontade de Deus. O bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus. Seu amor pode oscilar no desespero e na angústia das lutas. Seu amor pode oscilar, mas o seu amor não vai acabar, porque o amor jamais acaba. Mas como é este amor? Ele não é um amor que tem suas raízes nos seus sentimentos. Ele é um amor que tem suas raízes eternas. O que está em Romanos capítulo 5, versículo 8. O amor de Deus, ele foi derramado dentro do nosso coração. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O que quer dizer esse texto? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O nosso amor deriva do seu amor. Foi no seu amor que nós o aprendemos a amá-lo. E o seu amor, ele nos conquistou de uma maneira plena. Então, quando Paulo vai dizer aqui na sequência, que nada nos separará do amor de Cristo, ele diz que nada, nem a morte, nem a vida, nem os poderes vindouros, nada, as tribulações, nada, vai nos separar do amor de Cristo. Não é do amor por Cristo, é do amor de Cristo. É do amor de Cristo. E quando Paulo diz nada vai nos separar, a ideia que tem é que nós não vamos deixá-lo, é que nós não vamos abandoná-lo, é que aconteçam todas essas coisas, nós não iremos soltá-lo. É o contrário, irmãos, é que acontecerão todas essas coisas, o seu amor não nos abandonará, o seu amor não vai nos soltar. Então você compreende? Porque se fosse só o meu amor, estaria tudo perdido. A questão é que é o seu amor. E o livro de Jó nos leva à mais profunda reflexão do amor de Deus, porque Jó passou boa parte dos seus sofrimentos crendo que Deus não o amava. E quando Deus aparece, irmãos, vamos estudar as palavras de Deus para Jó, porque Deus vai devassar a vida de Jó, o seu interior. Depois ele vai entender que aqueles 3 amigos foram enviados para tocar suas emoções, seus afetos, sua mente, sua alma. E quando Deus entra, que ele vira Jó de ponta cabeça, Jó vai pôr a mão sobre a sua boca e dizer: eu me abomino, ponho a mão na minha boca, eu me envergonho de quem eu sou, eu não te conhecia. Tudo que eu achei que te conhecia era apenas o ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Sabe o que significa isso? Resultado do sofrimento. Sofrimentos é para que nós possamos ver mais de Deus. Sofrimentos não é para nos afastar de Deus, é para nos levar a uma maior intimidade com Deus. Quando você descobre isso, irmãos, a gente sente vergonha de ter sofrido e de ter murmurado, de ter enrijecido o nosso espírito. Nós nos envergonhamos como Jó se envergonhou. Ele colocou a mão na sua boca e viu que falou tantas asneiras. Possivelmente o capítulo 3 viesse à sua mente, à sua memória, as blasfêmias, as coisas horríveis que ele proferiu contra si mesmo. Irmãos, o plano de Deus é lindo. Coloque no seu coração, o plano de Deus é lindo, o plano que Deus tem para você é a coisa mais extraordinária, que você não é capaz de imaginar sozinha, você não é capaz de chegar ao fim de tudo que Deus preparou para você.
Só o Espírito Santo sabe, o Espírito que está dentro de você, somente Ele sabe qual é o pensamento, ou quais são os pensamentos que Deus tem sobre você. E é por causa disso que o Espírito Santo pega firme conosco, porque Ele sabe que lá no final é glória. Lá no final é glória. Quando diz Paulo no capítulo 2, o versículo 7 de Efésios, quando Deus abria as cortinas da eternidade para mostrar a grande riqueza da sua graça para conosco. E aqui eu quero encerrar, mas a gente vai voltar nesse capítulo 8 ainda de Romanos. Eu vou encerrar porque eu quero concluir esse capítulo 3 nessa parte. Os versículos 11, 12, 20, 23 e 25 são os porquês. Aí Jó vai falar dos porquês, os porquês de Jó. Ele diz: por que não morri eu, desde a madre? E eu saindo do ventre, não expirei? Por que me receberam os joelhos? Por que os peitos, para que mamasse? Por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? E por que o que eu temia me veio? O que receava me aconteceu? Eu estou lendo na revista corrigida. Está vendo aqui todos esses porquês? Meus irmãos, quando nós sofremos, essa é a frase que mais nos domina. Já percebeu isso? Quando você sofre, você é tomado desses porquês. Por quê? Por que eu, Senhor? Por que tem assim? Por que é o meu casamento? Por que meus filhos? Por que essa doença? Por que perdi meu emprego, eu era o melhor funcionário? Por que, Senhor? Por que tudo se volta contra mim? Por que as portas se fecham? Por que esse diagnóstico? Por quê? Por quê? Por quê? Não é por quê, é para quê. Troque o porquê pelo para quê. É para que Deus seja engrandecido na sua vida. É para que Cristo seja formado em você. É para que você não se acomode. É para que você se arrependa. É para que você se quebrante. É para que você cresça. É para tudo isso. Não é por quê? Confie naquelas mãos furadas do Calvário. Elas estão trabalhando Cristo na sua vida. Confie. Não é tudo como nós queremos. Imagine, irmão, se Deus respondesse todas as minhas orações, talvez eu já tivesse descido a ladeira do inferno. Ele não respondeu todas as minhas orações, porque Ele sabe o que é melhor para o propósito dEle, não para o meu bem-estar. Consegue entender isso? A vida cristã, irmãos, ela não é compreendida dentro de um manual de psicologia, de psiquiatria. Não é. Nossa vida é uma loucura mesmo. Nossa vida não pode ser explicada dentro dos parâmetros da psicologia. A nossa vida, ela não é baseada em autoajuda, é ajuda do alto. É uma vida que ela tem significado eterno, divino. Nossa vida é algo singular. A vida de um cristão é loucura para esse mundo. É loucura para esse mundo. Porque Deus nos colocou dentro de uma medida, dentro do padrão daquele varão medida, que é Cristo. É dentro desse padrão que Ele está trabalhando na nossa vida. E todo o seu processo de encarnação, sofrimento, crucificação, morte, ressurreição, ascensão e entronização, é um processo que Ele também está nos levando a experimentar na nossa própria vida. Se o nosso Senhor Jesus, que é o nosso precursor, Ele abriu o caminho, Ele passou por tudo isso, e Hebreus diz que Ele está conduzindo muitos filhos à glória. Ele está conduzindo, é neste caminho que Ele abriu, e Ele abriu com muitos sofrimentos, com muitas lutas, e é com elas, com essas lutas, com esses sofrimentos, que nós vamos chegar lá, e no dia que chegarmos lá, com certeza olharemos um para a face do outro, e diremos, valeu a pena. A Deus seja toda a glória, meus irmãos. Deus vos abençoe. Quando o Senhor permitir, nós retornaremos aqui, para continuar estudando sobre este livro tão maravilhoso, tão singular. Que Deus nos ajude. Oremos.
Pai amado, querido, Teu nome é santo, Senhor. O Teu nome é santo. E nós te bendizemos por esta palavra tão especial, Senhor. Esta palavra que nos ajuda, que nos consola, que nos conforta, que nos encoraja a passarmos e a enfrentarmos todas as adversidades, sejam elas em que esfera for. Nós sabemos, o Teu Espírito habita em nós, o Teu Espírito pega firme conosco, o Teu Espírito não desiste de nós, e um dia, Senhor, nós olharemos para trás, e veremos a beleza do Teu trabalhar persistente na nossa vida, deste Deus que não desiste. Por mais que nós possamos desistir, o Senhor não desiste. Por mais que o nosso coração busque retroceder, o Senhor é persistente conosco. Então persista na nossa vida, ajuda a tua filha, ajuda o teu filho, ajude cada um de nós, pega firme conosco, ó Espírito Santo, nesses dias que nós estamos vivendo, nos dias que viveremos, dias difíceis, mas esteja nós, Senhor, com esta palavra viva no nosso coração. O Senhor é conosco, nós confiamos nisso. O Teu amor venceu, o Teu amor vence, o Teu amor vencerá sempre, Senhor. Aleluias por isso, nós Te louvamos. Amém, Senhor.